Vamos entrar agora numa das principais histórias. Prepara o Jorge Wilson, por favor, porque é o seguinte. Para o que você está fazendo agora para assistir essa história que, para mim, é uma das principais histórias desta semana, uma das mais incríveis histórias já contadas neste programa. A história da Ana. Ana engravidou do José. Mas o José era muito novo, não queria saber de responsabilidades. E o José falou, olha, agora não é hora, eu não sei. O José não assumiu o bebê e eles terminaram. A Ana seguiu a vida dela e começou um namoro com o Arisval, com um rapaz que gostava dela lá na rua. E o Arisval falou, olha, o menino aí, eu cuido dele, nós estamos juntos, eu assumo. E o Arisval registrou o menino como se fosse filho dele, o Rafael. Rafael Araújo dos Santos nasceu e sempre teve na certidão o nome de Arisval, que não era o pai biológico dele. O tempo passou e o casamento da Ana com o Arisval não deu certo, o casamento acabou. A Ana voltou a ficar solteira, com o filho, cuidando muito bem do Rafa. O Rafael é filho da Ana. Quem é que começou a ciscar na área, aparecer na área? Oi, Ana, tudo bem? Puxa, senti tua falta, a gente podia ficar junto. O José. O José falou, poxa, eu era inexperiente, eu não estava legal, mas agora eu sei das responsabilidades. Se você quiser voltar, ele é meu filho, eu assumo. O amor falou mais alto, José voltou. José, aquele que não queria assumir o filho, voltou com a Ana e o Arisval, que tinha registrado, mas não era o pai, foi embora. Gotino, que confusão! Eu vou explicando para você. José e Ana retomaram a relação e estão juntos até hoje. Só para você ter uma ideia como era amor mesmo. Eles estão juntos até hoje, tiveram outros filhos e estão felizes. O Rafael, sabendo dessa história, ele falou, gente, tá tudo bem, eu amo vocês, amo meu pai, amo minha mãe, mas na minha certidão tá o nome do Arisval, o Arisval não é meu pai. E o Rafael sempre quis ter o sobrenome do pai verdadeiro, o José. E aí ele sempre quis trocar o registro da certidão de nascimento. O Rafael hoje tem 29 anos e aí ele queria tirar aqui o Arisval e colocar o nome do pai dele biológico, que é o José. O Rafael tá certo. E a mãe, a Ana, sempre apoiou o filho a fazer isso. E aí o Rafael, já grande, entrou com um processo para mudança da paternidade na certidão de nascimento. Só que para isso é necessário fazer um exame de DNA. E eles fizeram. Quem foi fazer o exame de DNA? Apareceu lá o Rafael, que é o principal interessado, né? Apareceu a Ana, apareceu o Arisval, apareceu o José. Fizeram o exame, estão só esperando sair o resultado para anexar e mudar. A Ana falou, não tem problema porque eu sou a mãe e o José é o pai, eu não saí com outra pessoa. E o Rafael, o filho, falou, tá tudo certo, tá só esperando chegar o documento. Aí liga pro laboratório, o resultado não vem. Liga pro laboratório, o resultado não vem. O laboratório pediu para que eles escolhessem o material várias vezes, pede, volta, alguma coisa não estava certa. Finalmente saiu o resultado. Pode vir buscar. Mas vem todo mundo e senta, porque vai ter uma surpresa. Aí o pessoal já falou, opa, chegaram lá, sentaram, pode ver, abriu. Rafael abriu o resultado, meu Deus do céu, ele falou, como assim? O resultado é uma surpresa inacreditável para todos. O documento dizia o seguinte, o teste de DNA dizia o seguinte, José não é o pai do Rafael. Bomba! Aí todo mundo fala, então deve ser o Arisval. Não é o Arisval.
Arisval também não é o pai. Aí todo mundo olha para Ana. A Ana fala, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem alguma coisa errada aí, porque o José é o pai. Eles puxam o documento, vem mais uma surpresa. Ana não é a mãe de Rafael. O DNA de Rafael não era compatível com o DNA do José e nem com o DNA de Ana. Imagina como é que está a cabeça desta mulher. Imagina como é que está a cabeça deste homem. Imagina como é que está a cabeça desse garoto. A mulher que ele sempre chamou de mãe não é a mãe dele biológica. É a mãe dele, porque ela que criou, cuidou, amou sempre. Mas Ana ficou sem chão na hora, porque ela descobriu que ela não é a mãe biológica do Rafael. E aí eles estão ali desesperados tentando entender a história e chegam à seguinte conclusão. Rafael foi trocado na maternidade. Todos miram agora na Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde ele nasceu. Entraram na justiça e acabam de conseguir a lista das 7 mulheres que tiveram meninos na mesma maternidade no dia em que Rafael nasceu. 1º de agosto de 1992. Agora, pai, mãe e filho querem encontrar esta outra família que está também com um garoto que vai ter uma grande surpresa. Vamos conhecer essa história na íntegra a partir de agora. Balança. Abriu o envelope e se descobriu o quê? Descobriu que nem eu era mãe, nem os 2 era pai. Rafael tem 28 anos e cresceu acreditando que era filho de José e Ana. Apesar de ter na certidão de nascimento o nome de outro homem. A razão é que seu José, ao descobrir a gravidez de Ana, não assumiu o filho. Ele não quis me assumir, aí eu conheci uma outra pessoa, essa pessoa me assumiu. Aí a gente foi morar junto, ele sabia que o bebê que eu estava esperando não era dele, aí ele me assumiu. Aí depois não deu certo, a gente se separou e eu voltei para esse meu esposo atual. José se redimiu dos erros, assumiu Rafael com amor e carinho quando ele tinha 2 aninhos. E juntos tiveram, ele e Ana, mais 3 filhos. Mas tanto para Rafael quanto para seu José, a questão da paternidade sempre incomodou. Quando eu passei com a psicóloga, né, aí eu falei para que eu lamentava sobre essa situação do sobrenome ser trocado diferente do dos meus irmãos, e eu gostaria de ter o sobrenome igual dos meus irmãos. Quando Rafael tinha 14 anos, a família então decidiu regularizar a situação, tirar o nome do homem que o assumiu quando ainda era um bebezinho e colocar finalmente o nome do seu José. Seu José, aliás, acreditou que seria um procedimento muito simples, que seria só chegar no cartório, efetuar a troca, assumir a paternidade. Pois não, eles descobriram que seria um processo mais burocrático, que teriam que contratar um advogado, fazer exames de DNA, enfim, todo um protocolo. E assim eles fizeram. No primeiro exame, a resposta foi, deu erro, vamos ter que refazer. Pela segunda vez, refizeram. E mais uma vez a resposta foi, precisamos de uma nova análise. Vocês chegavam a fornecer sangue, mais uma vez? Foram 1, 2, 3 vezes? Chegaram a colher o sangue por 3 vezes? 3 vezes a gente escolhemos. A família achou aquilo meio estranho, mas por envolver 3 pessoas, continuaram cedendo, fazendo o que era pedido. E só depois do 3º exame é que veio o resultado e a razão da demora acabou sendo descoberta. É que o seu José não era o pai. O homem que consta aqui também não era o pai. E nem a Ana era a mãe de Rafael. O caso, de tão surpreendente, virou destaque em vários jornais. E, claro, fez o mundo dessa família desabar. Ana, que nunca teve qualquer dúvida sobre ser mãe de Rafael, se viu perdida. E aí, Ana? Seu mundo deve ter desabado ali, né? Eu fiquei tão assim que eu fiquei sem chão mesmo.
A advogada que acompanha a família desde então lembra que demorou para Ana entender o que havia acontecido. Ela falou, impossível, o José é pai. No primeiro momento, ela não assimilou que eu disse que ela não era mãe. Ela pensou na hora, assim, ela falou, impossível, eu não vou aguentar a família inteira dizendo para ele, tá vendo, eu avisei que ele não era seu filho, eu não quero saber de conversa na família, tem que fazer outro DNA, porque ele é sim filho do José. E eu tive que trazer essa conversa para ela, falando, Ana, presta atenção, a gravidade está no fato do Rafael ter sido declarado que não é seu filho. Ao se dar conta da gravidade da situação, que o filho dela havia sido trocado na maternidade, veio o desespero. A senhora tem desejo, dona Ana, saber onde está o outro filho? Demais. Isso assim meio que... Eu sofro muito por causa disso. Muito mesmo. O que passa pela cabeça da senhora, pelo seu coração? Tristeza, angústia, muita coisa. Quando a senhora vai deitar, a senhora fica imaginando onde que ele possa estar, como que ele como é? Ele está, né? A família que ele está. Será que ele é bem cuidado? É. Porque ele é bem cuidado, né? Rafael, apesar de também ter se espantado muito com a situação, afirma que a vida não mudou muito. Afinal, ele sempre se sentiu muito amado. E vejam só como ele se parece com a família. Mesmo que o exame de sangue diga o contrário. Mas ele e os pais querem saber onde está e quem é a outra família que também teve o bebê trocado. Eu preciso saber quem é, eu preciso conhecer, né? Espero que a família que ele tiver que seja bem cuidado, que nem esse, né? A senhora garante que o erro aconteceu na maternidade? Sim. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Depois de uma longa batalha na justiça, a maternidade aqui de Mogi das Cruzes foi obrigada pela justiça a fornecer à família a lista com o nome das 7 gestantes que deram à luz a meninos no dia 1º de agosto de 1992 para a família. Dessas 7 gestantes, 3 já foram intimadas e sabem da possibilidade de troca. As outras 4 ainda não foram encontradas. A família também busca uma reparação em dinheiro, mas a indenização só deve sair depois que ficar comprovado que houve a troca na maternidade de Mogi das Cruzes. Rafael sempre continuará sendo o filho querido, o primeiro deles. O mesmo sente o jovem, que ainda não desistiu, quer o nome de seu José na certidão de nascimento. Eu queria começar essa conversa agora. É uma história incrível, porque Ana é muito novinha, ela e o José, aquela coisa, e o José fala, olha, meu filho, mas e como é que eu vou fazer? Eu sou muito novo, aquela coisa e tal. Aí a Ana... Depois eles retomam um relacionamento e aí o Rafael cresce e fala, eu quero o nome do meu pai na certidão. E ele tá certo. E eles crescem, têm outros filhos, tocam a vida. E depois o Rafael descobre que o José não é o pai, o Arisval não é o pai, todo mundo já sabia. Mas fica constrangedor para Ana. Coitada da Ana, o que a Ana viveu. A Ana viveu momentos terríveis, os meus sentimentos, Ana. Só que aí eu trouxe hoje ao Balanço Geral o Jorge Wilson, xerife do consumidor, porque ele vai falar agora o que essa família tem que fazer, mesmo passando tanto tempo. É importante que tome providências. Eles vão agora fazer o trabalho de correr atrás dessas famílias, são 7 famílias, nós vamos ajudar exibindo a reportagem, talvez, até com essa data de nascimento. Pega a data certinha do dia do nascimento para mim, por favor, Caio. Mas o que essa família tem que fazer, que dá tempo ainda? Boa tarde, Gotino, boa tarde, Lombardi, a todos que nos assistem. Gotino, que história, como você colocou, olha a vida dessa mãe. Só que ao mesmo tempo, quando volta a fita dela, poxa vida, quem é o meu filho biológico? Ela ganhou 2 filhos. Ela precisa saber aonde está o filho biológico. Ela já tem o Rafael. Perfeito. Agora, presta atenção, Gotino. Você é pai, você tem a sua esposa, você vai para a maternidade, leva ela para dar à luz lá, você confia nos serviços
Sejam eles serviços públicos ou sejam eles serviços privados. Existe responsabilidade que o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o Código Civil ampara a todos. Muitos anos se passaram, Gotino. Estão agora, inclusive, nós acreditamos muito na força do nosso jornalismo, do jornalismo da Record, para ajudar a encontrar, né? Eles têm que fornecer todas as informações dos bebês que nasceram, das famílias daquele dia. Deixa eu passar a data, então. Repete para mim, Caio, por favor. Gustavo, 1 de agosto de 92. 1 de agosto de 92. Aqui, ó. 1º de agosto de 1992. 15 horas e 5 minutos. E aí? A partir daí, Gotino, para encontrar o filho biológico. Quem é o filho biológico da Ana? Agora, e o dano causado a eles? E a reparação desses danos de anos? Existe, inclusive, já entendimento, fundamentação legal no artigo 6º, inciso 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 14, artigo 186 e artigo 927 do Código Civil. Inclusive entendimentos pacíficos já e de indenizações de até de 100 mil reais ou mais. Agora, 100 mil reais, Gotino, vai reparar a vida todos esses anos? Espera a Ana que o filho biológico esteja sendo bem tratado, esteja bem. Isso. E essa é a preocupação. Mexeu com a cabeça de todo mundo. Não Provocou um constrangimento para Ana. Né? Imagina aquela vizinha fofoqueira falando, olha aí, não é filho, hein? De quem é? Aquela coisa. Ana, o que você viveu, minha amiga? Puxa, mas vocês vieram no lugar certo. O Jorge Wilson está dando o caminho aqui do que tem que ser feito, do que pode ser feito, mas o principal neste momento é a gente localizar o seu filho biológico, porque tem uma outra família também com o filho trocado aí. E é aquilo que ele falou, você não vai perder, muito pelo contrário, você vai ganhar, porque o Rafael vai ser sempre o teu filho. E vai chegar mais um aí que você vai descobrir quem é logo logo e que seja uma outra pessoa muito bacana que você vai conhecer e vai colocar mais um lugar na mesa no almoço de domingo para você receber e quem sabe com neto, com um monte de gente, aquela fiarada toda, vai ser muito legal. Agora, o que ele falou é verdade, o Jorge Wilson colocou aqui. O dano que eles causaram para você, para o José, para o teu marido e para o próprio Rafael, não tem preço, mas vocês têm direito sim. Tem direito e precisa exercer a cidadania. Só exercendo, ajuizando uma ação para que a gente consiga diminuir, porque é muito triste esses acontecimentos que a gente dá notícia aqui. Nós mostramos o caso da Ana, do Rafael e do José. O Edson Malagoli, o Edson Timão, torcedor do Corinthians, aqui tem um distintivo do Corinthians aqui no Twitter dele. Ô, Coutinho, nesse caso, divulgue a cidade e o nome da maternidade, vai ajudar a achar essas outras famílias. Eu não falei em nenhum momento que era Mogi das Cruzes? É Santa Casa de Mogi das Cruzes, né? Santa Casa de Mogi... Nós falamos? Santa Casa de Mogi das Cruzes. Não falamos? Então, me perdoe. Santa Casa de Mogi das Cruzes, o Edson tá certíssimo aqui. A gente só não concorda no time que a gente torce, mas o Edson tem razão. É Santa Casa de Mogi das Cruzes, a história a história do Edson, perdão, a história do Rafael, do José e da Ana.